Muito bem. Então, na aula de hoje, iremos abordar gravitação universal, tá? Vamos lá. Para começo de conversa. Bom, pessoal, nós já estamos há bastante tempo andando por esse planeta, né? Nós, os humanos, né? Nós adotamos o calendário do cristianismo, né? Então, nós estamos no ano 2021, né? Que conta a partir do nascimento de Cristo. Só que os homens já andam por esse planeta há bem mais tempo do que isso. E sempre foi da curiosidade do homem entender o céu, né? Porque quando nós olhamos para o céu, nós enxergamos o sol, enxergamos as estrelas, enxergamos a lua, enxergamos outros planetas, inclusive, né? Sabemos quando é dia, sabemos quando é noite, e sempre existiram diversas explicações para esses fenômenos antes da ciência, né? Antes dos conhecimentos que vamos debater na aula de hoje, tá? Por muito tempo, a resposta para aquilo que se observava no céu era atribuída a deuses, tá? Tanto é que se vocês forem procurar nas mitologias, né, nas histórias antigas, sempre vai ter um deus para alguma coisa, que provavelmente era algum fenômeno natural, tá? Então nós temos nessa imagem um sol que pode estar nascendo ou pode estar se pondo, né? Não tem como saber apenas pela foto. Aqui é a mesma coisa, esse sol pode estar nascendo, pode estar se pondo no horizonte, tá? Esse sol vocês já conseguem perceber que ele é diferente. É um sol de meio-dia, é um sol de 1 da tarde, que a gente fala que é o sol a pino, né? Que é quando ele está bem claro, ele está bem no alto do dia, no alto do céu. Temos a lua com as suas fases, né? Temos noites de lua cheia, noites de lua crescente, de lua minguante, e noites onde não se observa a lua, que dizemos que é noite de lua nova, né? Porque ela não aparece, né, no céu para quem está observando, tá? Aqui mais uma imagem, né, onde se observa tanto a luz da lua como o céu estrelado. Aqui uma outra imagem apenas das estrelas, né, em regiões distantes das cidades e com céu limpo, né, é possível observar uma quantidade gigantesca de estrelas, né? Inclusive, essa imagem ela está também nos mostrando um pouco da Via Láctea, que é a galáxia, né, onde nós estamos. Tá? Mais uma imagem aqui de um céu estrelado. E sabemos, né, que temos astros ao nosso redor. Né? Sabemos que existe um Sol, esse Sol é uma estrela, e nós estamos orbitando ao redor do Sol. Aqui uma foto, então, né, do Sol. Claro, uma foto trabalhada, né? A gente não consegue tirar uma foto com esse nível de nitidez do Sol, certo? Se o Sol, um telescópio preparado para poder fazer uma imagem dessa. Temos aqui o planeta Mercúrio, tá? Planeta Vênus, o nosso planeta Terra, a Lua, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Né? Então, o sistema solar é composto
pelo Sol, que é a estrela que está no centro desse sistema, e por esses planetas que eu acabei de citar, né? Temos aqui por ordem de proximidade do Sol: Mercúrio, Vênus, Terra, a Lua, no caso, é o satélite da Terra, né? Não é um planeta. Temos Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tá? Então, esses são os planetas que fazem parte do Sistema Solar, ok? Alguém pode perguntar, e Plutão? Né? Plutão deixou de ser planeta, já faz um tempo. É considerado hoje um planeta não. E aqui nós temos uma ilustração fora de escala do Sistema Solar, tá? Então temos aqui o Sol e os planetas, tá? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Tá bom? Ok? Bom, isso é o que nós sabemos hoje, o que nós conhecemos e que todo mundo aprende desde muito cedo, tá? Nem sempre foi assim. Já tivemos outras ideias para o céu que a gente consegue contemplar aqui da Terra, né? Da superfície da Terra, tá? Aqui uma outra ilustração, certo? Do Sistema Solar, também fora de escala, tá, gente? Tudo fora de escala, tá? É que para ficar dentro da mesma imagem, a gente tem que reproduzir esses astros fora de escala, tá bom? Que a distância entre eles é bem considerável, bem grande, tá? Bom, hoje nós sabemos, então, que os planetas giram ao redor do Sol, certo? Ok? Mas isso é um conhecimento que veio ao longo do tempo, com muito estudo e com muita observação, tá? Nem sempre foi assim, tá? Os primeiros modelos planetários, né, os modelos para o cosmos, foram conhecidos como modelos geocêntricos, tá? O que é o modelo geocêntrico? O modelo geocêntrico é aquele que coloca a Terra no centro do universo, tá? Então, um dos primeiros modelos geocêntricos foi proposto pelo Aristóteles, certo? Que viveu entre 384 a.C. e 322 a.C., tá? No modelo aristotélico, no modelo de universo aristotélico, tá? A Terra, né, era imóvel, ou seja, não se mexia, estava parada, ou seja, não tinha movimento de rotação, não tinha movimento de translação, tá? E ocupava o centro do universo, certo? Esse é o modelo geocêntrico, tá? Muito bem. Como que era formado esse modelo, então? Como que era composto esse modelo? Ele era composto por esferas, tá? Vamos imaginar como se fosse uma cebola, tá? Ou seja, eu tenho ali cascas, né? Uma por cima da outra, certo? Então, bem no centro dessa esfera maior estaria a Terra. E tudo estaria ao redor dela em outras esferas. Esferas transparentes e concêntricas. E cada uma delas teria, né, na sua constituição, ou a Lua, ou os planetas, ou as estrelas. Tá? Mais ou menos nessa ideia. Ó. Veja bem, eu teria então a Terra no centro, e nas outras esferas eu teria os outros planetas até chegar às estrelas. Tá? Então nós teríamos a Terra, Lua, Mercúrio, Vênus, né? Veja bem, o Sol está aqui, ó. O Sol está entre Vênus, né, e entre Marte. Veja só, tá? Então, este é o modelo, tá, que para aquela época era aceitável, porque este modelo ele era baseado em como as pessoas observavam as coisas no dia a dia. Ou seja,
No dia a dia, a gente vê o Sol se mover. Concorda comigo? No dia a dia, a gente vê a Lua se mover. Porque nós estamos na Terra. E nós não conseguimos observar o movimento da Terra. Então, como nós estamos na Terra, nós observamos o movimento daquilo que está ao nosso redor. Então, a gente vê o Sol nascer no horizonte e se pôr no horizonte. A Lua nascer no horizonte e se pôr no horizonte. Tá? Conseguimos enxergar o movimento de outros planetas, o movimento das estrelas. Mas isso é porque não dá para perceber o movimento da Terra estando nela. Certo? Então, esse era um modelo geocêntrico. Ó, as esferas realizariam rotações uniformes e as trajetórias dos planetas seriam perfeitamente circulares. O limite do universo seria a última esfera, na qual se localizariam as estrelas fixas. Tá? Isso durou por muito tempo. Porém, alguns fatos incomodavam. Por exemplo, o que é essa imagem que vocês estão observando aqui? Ó? Né? São pontos de luz que parece que dá um laço aqui e segue essa trajetória. Tá? Essa imagem é uma sequência de várias fotos tiradas do mesmo ponto, né, do céu ao longo de diversas noites. É como se eu fotografasse sempre o mesmo ponto do céu, né, por diversas noites, certo? Esse ponto aqui, brilhante, no caso é o planeta Marte. É a foto do planeta Marte, tá? Visto aqui da Terra, ok? Só que, conforme as noites vão se passando, eu consigo observar esse tipo de movimento. Opa, deixa eu voltar. Esse tipo de movimento. Ou seja, para o modelo aristotélico, esse movimento não é correto. Ele é errado. É um movimento estranho. Tá? E veja só, qual que é a origem da palavra planeta? A origem da palavra planeta é objeto errante, tá? Que se move de um lugar para outro. Ou seja, as estrelas eram pontos fixos no céu. Porém, esse ponto brilhante aqui, que faz esse movimento diferente, era considerado, então, esse objeto errante, tá? Que significa, então, a palavra planeta, tá bom? Ou seja, o modelo geocêntrico não explica por que alguns planetas fazem esse tipo de movimento no céu ao longo dos dias ou ao longo das noites, tá? A esse movimento foi dado, né, um movimento chamado de retrógrado. Então, aqui a gente percebe, né, através das fotos, o movimento retrógrado de Marte. É como se Marte estivesse voltando e depois continuando, né, a seguir a sua trajetória. Isso acontece no nosso céu. Mas acontece por quê? Porque nós estamos observando da Terra, certo? E a Terra tem um movimento de rotação, tem um movimento de translação em torno do Sol, certo? Marte também tem um movimento em torno do Sol, né? No modelo geocêntrico, esses movimentos não deveriam existir, ok? Porque no modelo geocêntrico, o centro do universo é a Terra, tá? Então, esse tipo de situação, né, ela foi percebida pelas pessoas, né, que estudavam o céu à época e não se tinha uma explicação para isso. Tá? Bom, então, surgiram outras figuras, outros pensadores, para tentar elaborar de uma forma melhor ou mais sofisticada esse modelo geocêntrico. Tá? O Ptolomeu, né, ele trabalhou no modelo geocêntrico e tentou descrever, né, esses movimentos retrógrados dos planetas,
como o movimento retrógrado de Marte, tá? E aí ele usou esse tipo de conceito aqui, ó, tá? No modelo geocêntrico de Ptolomeu, existe a Terra, né, como centro do universo, só que, no caso, esses planetas que fazem esse movimento diferente, né, eles teriam um outro centro de movimento, tá? Então, veja bem, a Terra não está exatamente no centro da órbita desse planeta, né, com o planeta Marte, tá? E aí eu teria dois movimentos combinados. Veja bem, eu teria o planeta em órbita ao redor da Terra e ele se movimentando em ciclos, né, movimento circular, em torno de um outro ciclo maior. Veja bem como era estranho isso, né? Ou seja, o modelo estava errado. O modelo geocêntrico que estava errado. Porém, as pessoas da época não acreditavam que era o modelo que estava errado. Acreditavam realmente que a Terra era o centro do universo. Então, tentavam explicar aquilo que viam do céu de formas diferentes, para tentar encaixar uma explicação que funcionasse. Então, vocês conseguem perceber, ó, que esse planeta ele vai girando em torno de um eixo, que é esse aqui, ó, tá? Formando, então, esse epiciclo. E em torno desse centro aqui, que era chamado de centro da deferente, né? Essa circunferência aqui é a deferente. Então, o planeta girava em círculos, né, sobre essa linha que era chamada de deferente. Tá? Veja só que complicado é isso, né? Então, o Cláudio Ptolomeu, né, ele elaborou um modelo geocêntrico mais bem sucedido, né, do que o de Aristóteles, porém, ainda assim existiam falhas, mas ele foi aceito por muito e muito tempo. Veja bem, nós estamos falando aqui, ó, Aristóteles, né, 300 antes de Cristo, tá? Ptolomeu, 168 antes de Cristo, né? 90 antes de Cristo, né? Então, aliás, desculpa, depois de Cristo, né? Estamos falando aqui de 90 depois de Cristo a 168 depois de Cristo, tá? Aqui nós temos, ó, mais uma imagem do modelo geocêntrico de Ptolomeu. Veja bem, a Terra ao centro, ó, e o resto girando ao redor da Terra. Porém, né, os planetas aqui, ó, realizando círculos em cima dessa linha, dessa trajetória circular ao redor da Terra, né? Veja bem que a Lua não tem esse círculo, né, o epiciclo, né? A Lua não tem, nem o Sol. Quem tem esse epiciclo é Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, os planetas conhecidos à época, tá? Ora, é fácil de entender por que a Lua não tem. A Lua gira ao redor da Terra, né? E também por que o Sol não tem, tá? Porque o Sol, ele é o centro do nosso sistema solar. Então, não foi descrito nem para o Sol, nem para a Lua esse epiciclo. Foi descrito, né, para os outros planetas, porque eles giram ao redor do... Bom, e aí surgiu um cara, olha só quanto tempo depois, 1473, né? Depois de Cristo, obviamente, tá? Ou seja, praticamente 500 anos após, né, o Ptolomeu, surgiu um cara que propõe um modelo heliocêntrico, ou seja, um modelo onde o Sol vai estar no centro do universo, tá? E esse cara, então, é conhecido como Nicolau Copérnico, tá bom?
O Nicolau Copérnico escreveu a obra, né, As Revoluções dos Orbes Celestes, tá? E nessa obra ele redesenha o universo, tá? Conhecido à época, colocando o Sol no centro do universo, tá bom? Então aqui, ó, tem uma gravura do livro, né, da obra do Nicolau Copérnico, onde aqui ele coloca, ó, o Sol no centro, tá? E as órbitas dos planetas, tá? Concêntricas e circulares ao redor, né, do Sol. Tá? Então aqui tem a órbita de Mercúrio, de Vênus, da Terra. Aqui vocês conseguem observar, eu acho, ó, tem um círculo que seria a órbita da Lua ao redor da Terra. Tá? A órbita de Marte, de Júpiter, de Saturno. E aqui, ó, na última, a órbita das estrelas. Tá? Então, o que o Copérnico fez foi redesenhar o modelo que já existia até então. Tá? Ele colocou o Sol no centro e redesenhou as órbitas dos planetas, colocando então o Sol no centro dessas órbitas. Tá? Então, Nicolau Copérnico desenvolveu a tese de que a Terra e os demais corpos giravam ao redor do Sol em trajetórias circulares contidos em esferas. Chamou as esferas de orbes e o universo tinha fim na esfera das estrelas fixas. Tá? Ou seja, não se tinha ideia da imensidão do universo. Né? Se enxergava as estrelas como os pontinhos brilhantes, né? Como se enxerga toda noite, e que aquele final, aqueles pontinhos brilhantes, onde estavam as estrelas, era a última esfera, onde terminava o universo. Tá? Certo, gente? Alguma pergunta até aqui? Muito bem. Esse modelo heliocêntrico, ele não foi aceito de primeira, né? Como toda grande revolução na ciência, causa estranhamento. As pessoas não aceitam com facilidade, tá? E nessa época, né, 500 anos atrás, mais de 500 anos atrás, a igreja era a grande força dominante da sociedade. E a igreja sempre colocou a figura de um criador, né? E nós, como espelhos desse criador, e dessa forma colocava a Terra, né, sempre no centro do universo. E aquilo que contrariasse não era bem aceito. Então, muitos que defendiam a ideia de um sistema heliocêntrico acabaram condenados pela igreja, né? Porém, muitas pessoas estudavam a natureza das coisas e começaram a se convencer cada vez mais de que o sistema heliocêntrico era o correto, tá? Aqui tem uma ilustração desse mesmo sistema, né? Acompanhando aqui a figura do livro, aqui tem uma ilustração, tá? Esse sistema foi cada vez mais elaborado, né? E outras celebridades ou outras figuras da ciência e da física colaboraram para este sistema, né? Para esse modelo. Um deles foi Galileu Galilei. Ele realizou observações, né? E observou, no caso aqui, a Lua, as manchas solares, as fases de Vênus, as satélites de Júpiter, né? Então, Galileu foi um que teve que... tem uma história clássica de que a igreja condenou, né, Galileu porque ele defendia o sistema heliocêntrico, o modelo heliocêntrico. E ele, para não morrer condenado, ele acabou não, vamos dizer assim,
ele afirmou em algum momento que o Sol era o centro do universo, ou o centro do nosso sistema, e ele teve que voltar atrás nessa afirmação para que ele não morresse, né? Parece, se eu não me engano agora, posso estar esquecendo, que ele não morreu, mas continuou condenado e preso, né, até o final da sua vida. Tá? Porém, os anos foram se passando, e muitos anos foram se passando, né, décadas, séculos, e esse modelo foi sendo cada vez mais trabalhado. Tá? Esse cara aqui, o Tycho Brahe, ele realizou diversas observações e muitas anotações. Então, ele observava o céu e anotava, observava e anotava, calculava, media, né? Então, ele juntou uma quantidade enorme de dados, né, referente ao movimento dos astros, movimento dos planetas, né, dos satélites, como a Lua, por exemplo, e luas de outros planetas, e foi contabilizando tudo isso, né? Só que ele não chegava a lugar nenhum, vamos dizer assim, não chegava a lugar algum com a quantidade de dados que ele tinha em mãos, né? Mas ele tinha um ajudante, que era o Johannes Kepler, tá? Que analisou, interpretou os dados obtidos pelo Tycho Brahe, e ele sim elaborou 3 leis, né, as leis de Kepler, que até hoje nós utilizamos. Até hoje a gente consegue observar e comprovar que essas leis são verdadeiras. Tá? Veja bem, não existia telescópio Hubble naquela época, não existia satélite artificial que o homem mandou para o espaço. Era tudo feito com observação praticamente a olho nu, né, com lunetas, mas que não eram sofisticadas, né, e essas observações, essas medições, né, tinham um certo grau de precisão, porque até hoje as leis descritas pelo Kepler são válidas e são verificadas, tá? E a partir daqui, então, tá, que a gente vai trabalhar conceitualmente o conteúdo da aula de hoje, tá? Toda essa parte foi uma introdução para que a gente pudesse chegar até o Johannes Kepler, tá? Então, se vocês forem fazer um vestibular, um Enem, né, pode ser que seja questionado pela prova sobre o modelo geocêntrico, sobre o modelo heliocêntrico, sobre as leis de Kepler e sobre a lei da gravitação universal, tá? Então, é bom ter esse conhecimento de que existia um modelo que era geocêntrico, ou seja, que tinha a Terra no centro do universo, que depois passou para um modelo heliocêntrico, com o Sol no centro do universo, tá? E que as leis de Kepler, assim como a gravitação universal, essas leis descrevem o movimento dos astros, tá? Bom, então, falando diretamente das leis de Kepler, tá? Kepler estabeleceu 3 leis, tá? A primeira dessas leis é a lei das órbitas, tá? A segunda é a lei das áreas. E a terceira lei é a lei dos períodos, tá? São bem simples. Qual que é a primeira lei? A primeira lei de Kepler diz uma coisa muito simples. Os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, o qual ocupa um dos focos da elipse descrita. Vamos lá. Elipse é uma linha, né, uma trajetória, tá? Que ela é de forma, vamos traduzir assim para um português bem simples, oval, tá? Ou seja, não é uma circunferência, não é um círculo, tá? Claro que aqui essa figura está extremamente exagerada
para dar o enfoque naquilo que a gente precisa entender, tá? Que isso aqui é uma elipse. Toda elipse tem 2 focos, tá? Esses focos não precisam estar tão distantes assim, ok? Eles podem estar bem próximos, tá? Bom, na imagem aqui eles estão distantes para dar essa ênfase, que existem 2, tá? Mas vamos lá, na prática, como funciona? As órbitas dos planetas do Sistema Solar em torno do Sol são quase circunferências. Não são elipses, tá? Porém, os focos estão relativamente próximos, ok? Então, existe sim um momento onde o planeta vai estar mais próximo do Sol e existe um momento onde ele vai estar mais afastado. Mas não é tão grande essa diferença como a imagem tenta reproduzir, ok? Isso é só para dar ênfase, que é uma elipse e que existem 2 focos, tá? Então, a primeira lei de Kepler fala disso. As órbitas são elípticas e o Sol ocupa um dos focos da elipse descrita. Só isso, tá bom? Entendido, então, a primeira lei de Kepler? Podemos continuar. Lana, se tu não quiser copiar agora, não tem problema que depois eu vou postar esse material, tá? Vou postar os slides e a gravação, tá? Então vocês não se preocupem, tá bom? Vai estar no Moodle, sim, vai estar no Moodle, tá? Segunda lei de Kepler, tá? Segunda lei de Kepler é o seguinte. Vamos imaginar uma linha que vai do centro do Sol ao centro do planeta, ok? Essa linha vai acompanhando, então, do centro do Sol ao centro do planeta. Conforme o planeta vai se movendo, né, em cima dessa órbita, a gente diz que ele vai varrendo uma área, certo? Ele vai varrendo uma área, né? Então ele sai aqui desse ponto, vai para esse outro ponto. Então eu tenho uma linha que liga o centro do Sol até esse primeiro ponto, o centro do Sol até esse segundo ponto. Então ele percorreu uma certa área, tá? O que o Kepler observou, né? Ou que ele interpretou das medidas que o Tycho Brahe fez, tá? Ele percebeu o seguinte, ó. Ele percebeu que o tempo que é gasto para percorrer esta área, tá? É o mesmo tempo gasto para percorrer uma área equivalente, tá? Em qualquer outro ponto aqui dessa elipse, que o planeta está se movimentando. Veja bem, tá? Ó, vamos imaginar aqui nessa outra figura, ó. Eu tenho o ponto A1 e B1, certo? A1 e B1, tá? Eu formei uma área aqui, ó. E tem uma linha pela qual o planeta percorreu, certo? Aqui eu tenho o ponto A2 e B2. Eu tenho uma área pintada aqui. Eu tenho uma outra linha onde esse planeta percorreu, tá? Se essas áreas forem iguais em valor, tá? Os tempos serão iguais também, tá? Serão iguais também. Mas espera aí, professor. As áreas sendo iguais e os tempos sendo iguais, essa linha em azul do ponto A1 para o ponto B1, ela parece ser maior do que essa linha aqui em azul do ponto A2 para o ponto B2. Exatamente. Tu tem uma trajetória maior aqui e uma trajetória menor aqui. O que isso significa? Isso vai nos dizer que o planeta ao redor do Sol, ele tem pontos onde a velocidade é maior e pontos onde a velocidade é menor.
Ou seja, nós estamos, né, em movimento ao redor do Sol. Leva 1 ano para a gente completar esse círculo, né? 365 dias. É o tempo do planeta Terra dar uma volta em torno do Sol. Ele fez todo esse caminho, toda essa trajetória com a mesma velocidade? Não. Em alguns momentos ele esteve mais rápido, em alguns momentos ele esteve mais devagar. É grande essa diferença? Não, não é. Mas, para efeito de astronomia, ela é importante. Tá? É importante para se descrever como que os planetas se movimentam. Tá bom? Então, a segunda lei de Kepler diz o seguinte: o segmento imaginário que une o centro do Sol ao centro do planeta, que é chamado de raio vetor, varre áreas proporcionais aos intervalos de tempo dos percursos. Nossa, professor, não entendi nada. Isso aí tá grego para mim. Vamos lá. Traduzindo, né? Varre áreas iguais em tempos iguais, tá? Varre áreas iguais em tempos iguais, tá bom? Então, aqui, se eu tenho uma área a ser percorrida, tá? Em algum outro momento, eu vou ter a mesma área. Só que o formato dessa área vai ser diferente, como vocês estão vendo aqui nessa figura da direita, tá? Aqui eu tenho um formato, aqui eu tenho outro formato. Vamos dizer que seja o mesmo valor de área. Então, será o mesmo tempo, tá? Só que vocês podem perceber que essa linha em azul do ponto A1 para o ponto B1 é maior do que essa linha do ponto A2 para o ponto B2. Então, se essa linha é maior, mas o tempo é o mesmo, o tempo tem que ser igual, então ele tem que percorrer com maior rapidez essa distância, né? Ok? Aqui eu tenho duas fórmulas, na verdade é uma só, tá? Uma só, que diz o seguinte: a área é igual a k, que é a velocidade areolar do planeta, vezes o intervalo de tempo, tá? Logo, a velocidade areolar do planeta é a área percorrida pelo tempo, tá? Isso só para ficar para conhecimento de vocês, tá? O que é mais importante aqui é conhecer a lei. A lei fala, né, que os planetas percorrem áreas iguais em tempos iguais, tá? Ok? Ou áreas proporcionais em tempos iguais, tá? Certo, gente? Entendido? Passando adiante, então, para a terceira e última lei, tá? Aqui, ó, faltou eu falar desses, quer dizer, eu já falei dele, mas aqui tá melhor explicado, ó. Desculpa. Os planetas não se movem ao redor do Sol com velocidade de módulo constante. São mais rápidos quando mais próximos do Sol e mais lentos quando estão mais afastados. O ponto mais próximo do Sol chama-se periélio e o mais afastado, afélio. Tá? Veja só como isso é importante, mas não é tanta diferença, entende? Ó, para a Terra, o máximo e o mínimo da velocidade são 30,2 km por segundo, né, no periélio, ou seja, no ponto mais próximo do Sol, e 29,3 km por segundo no afélio, tá? No ponto mais distante do Sol. Certo? Então dá uma diferença de 0,9 km por segundo, tá? 0,9 km por segundo entre a velocidade máxima e a velocidade mínima ao redor do Sol, tá? Certo, gente? Por último, então,
Deixa eu pegar aqui a mensagem. Essa seta aqui em verde, Júlia, essa seta em verde é só para indicar o movimento, tá? É só para indicar o movimento, só isso, tá? Não está indicando aqui onde é mais rápido ou onde é mais devagar, tá? Mas assim, nessa figura, tá? Nessa figura, se a gente fosse destacar onde que a velocidade é maior, seria nesse ponto aqui, ó, tá? Que aqui é o periélio, é o ponto mais próximo do Sol. E onde seria a velocidade mais lenta, seria nesse outro ponto aqui, que seria o afélio, tá? O ponto mais distante. É claro, sempre lembrando a vocês, esses dois pontos aqui, ó, que tá foco 1 e foco 2, né? Foco 1 da elipse, foco 2 da elipse. Esses pontos não são tão distantes assim, tá? Se a gente for olhar para a órbita da Terra, ela é quase uma circunferência, né? Assim, matematicamente não é, matematicamente é uma elipse, tá? Mas com focos muito próximos, tá bom? Passando adiante, então, para a terceira lei de Kepler, tá? Ou lei dos períodos. Vamos lá. O que é um período, pessoal? Período é um tempo, tá? Tá, professor, mas por que não tá, então, lei dos tempos? Porque período é um tempo específico. Período é o tempo de uma volta completa, de um ciclo completo, tá? Por exemplo, qual que é o período da Terra? 1 ano, ou 365 dias. Esse período eu posso falar, descrever em horas, em minutos, em segundos, tá? Mas para nós, que estamos no planeta Terra e que desenvolvemos essas leis, tá? O período da Terra é 1 ano. Leva-se 1 ano para dar uma volta em torno do Sol. Leva-se 365 dias para dar uma volta em torno do Sol. Esse é o período, tá? Só que, é claro, eu posso descrever o tempo dos outros planetas, né? Dos outros astros, tá bom? E aqui nós temos o seguinte, ó. Nós temos um planeta ao redor do Sol, se movendo, né, em uma trajetória elíptica, tá? Com o Sol em um dos focos dessa elipse, certo? Tudo bonitinho aqui, tudo para descrever o movimento, tá? Então nós temos aqui um ponto mais próximo do Sol, que seria o periélio, um ponto mais afastado, que seria o afélio, tá? Nós temos o centro dessa elipse e nós temos as distâncias do periélio até o Sol e do afélio até o Sol, tá? Volto a repetir, tá? Esses dois pontos aqui não são tão distantes, mas para efeito, né, de explicação a gente desenha assim, tá bom? Então vamos lá. Esse R aqui, tá? É o que chamamos de raio médio, tá? Um raio médio. Ele é obtido conforme as outras duas medidas, né? A medida do raio ou da distância do periélio até o Sol e a medida da distância do afélio até o Sol. Então aqui está como se faz essa medida. É muito simples. Soma as duas distâncias e divide por 2, tá? Ok? O que importa de verdade para nós aqui é essa fórmula que está aqui, ó, tá? O período, como ele é um tempo específico, ele é o tempo de uma revolução, é o tempo de um ciclo, é um tempo de uma volta, tá? Ele é representado por um T maiúsculo, tá bom? Então aqui, esse T maiúsculo é o período, tá? O R é o raio médio. Então, assim, a Terra tem um raio médio para o Sol,
tá? Marte tem um raio médio para o Sol. Vênus, Júpiter, Saturno, todos eles têm um raio médio. Ou seja, cada um descreve uma órbita e todas essas órbitas têm um raio médio, que é conhecido, tá? Não é um valor que vocês vão ter que quebrar a cabeça para encontrar. São valores que, muitas vezes, o exercício que vai ser resolvido traz esse valor, tá bom? E temos aqui um K, que é diferente desse outro K que está aqui, ó. Esse K aqui é minúsculo, está dentro dessa fórmula com a área e com o tempo. E esse outro K aqui, ele é maiúsculo, tá? Que é uma constante. Ou seja, muitas vezes, na física e na ciência, as pessoas medem coisas, porém, o número encontrado, ele está influenciado por alguma coisa, que nem sempre a gente sabe o que é exatamente, tá? Desculpa. Muitas vezes, então, a esse número é dado o nome de constante, ou seja, ele sempre aparece, sempre aparece, sempre aparece, tá? Porque ele está ali, ele faz parte da análise daquelas grandezas envolvidas. Então, aqui nós temos o tempo, que é o período, e temos a distância, que é o raio, tá? E temos aqui uma constante. E essa constante depende de quem? Depende da massa do Sol. Tá? Então, quem influencia o valor dessa constante é a massa do Sol. Por quê, gente? Ora, vocês sabem que nós vivemos em campos gravitacionais, né? A gente sente o campo gravitacional da Terra. E os planetas sentem o campo gravitacional do Sol. É por isso que os planetas ficam girando ao redor do Sol. Porque o Sol exerce uma forte influência gravitacional ao seu redor. Tá? Lógico que, se o Sol fosse o dobro do que ele é, né, essa influência seria maior ainda. Então, essa constante seria de um outro valor. Tá? Então, essa constante aqui, constante de Kepler, depende da massa do Sol. O que diz, então, a terceira lei de Newton? Desculpa, a terceira lei de Kepler. A terceira lei de Kepler é uma expressão matemática, né? Que diz o seguinte, ó, o quadrado do período de translação, lembra, translação é o movimento em torno do Sol. Então, ó, o quadrado do período de translação, o quadrado do período de translação de cada planeta em torno do Sol é proporcional ao cubo do raio médio da respectiva órbita. Né? Parece grego quando a gente fala assim, mas ele está só descrevendo essa fórmula. A terceira lei de Kepler é a fórmula, é essa expressão matemática. Né? O quadrado do período de translação é proporcional ao cubo do raio médio da respectiva órbita. São essas as três leis, tá? Então, lei das órbitas, lei das áreas, lei dos períodos, tá? Essas três leis descrevem a trajetória dos planetas ao redor do Sol, tá? Posso usar essas leis para outros sistemas, por exemplo, eu encontrei uma estrela, né, no universo e tem um planeta ao redor dela. Posso usar essas leis? Pode. Claro que tu vai ter que usar as medidas desse outro sistema. Tá? Então, assim, essas leis de Kepler, elas valem para o sistema solar, tá? E vale também para outros sistemas. Claro que adaptando as medidas, né? Ok? Certo, gente? Dúvidas, perguntas? Na sequência, pessoal, tá? Eu coloquei uma tabela. Olha só o que diz essa tabela, tá? Tem planeta, massa e período, tá?
planetas são os planetas do Sistema Solar, certo? Temos aqui, ó, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tá? Ok? Temos aqui as massas em comparação com a Terra. Pode ver que não tem quilograma aqui do lado, ó. Por exemplo, ó, qual que é a massa da Terra? Se a Terra vai servir de comparativo, a massa da Terra vale 1. É como se fosse 100%, tá? Então a massa da Terra vale 1, ok? Tá? Quanto vale a massa de Vênus? Ó, 0,8, cerca de 80% da massa da Terra, tá? Ok? Quanto vale a massa de Mercúrio? 0,05, cerca de 5% a massa da Terra. Quanto vale a massa de Marte? 0,1, cerca de 10% da massa da Terra. Marte é um planeta menor que a Terra, né? Tá? A massa de Júpiter, 317 vezes a massa da Terra, tá? Então, Júpiter tem uma massa igual a 317 terras, tá? Saturno, 95. Urano, 14. Netuno, 17, tá? Veja bem, nós temos aqui, então, um comparativo em relação à massa da Terra, tá? A gente percebe aqui que alguns planetas são muito maiores, assim, em massa, né? Aqui, ó, 14 vezes a massa da Terra, 317 vezes a massa da Terra. Enquanto aqui Mercúrio é muito menos, né? É 5% apenas da massa da Terra, tá? Marte é 10%, né? Então é como se eu pegasse a Terra e dividisse por 10, tá? E aqui nós temos o período em anos terrestres. Ou seja, qual é o período da Terra? É o período, né, o tempo que se leva para dar uma volta em torno do Sol. 1 ano. 1 ano. Tá? Qual é o período de Mercúrio? 0,24. O que isso significa? Significa que Mercúrio é mais rápido do que a Terra. Tá? Ou seja, o Mercúrio completa uma volta ao redor do planeta, aliás, desculpa, Mercúrio completa uma volta ao redor do Sol, né? Em 0,24% do tempo que precisa para levar na Terra, tá? Então vamos fazer o seguinte, isso aqui dá praticamente 1/4, tá? O período, tá? O período é 1 para cada planeta. A gente está comparando aqui o período dos planetas com o período da Terra, tá? Então vamos lá. Vamos pensar assim, ó, um ano tem 12 meses. Um ano tem 12 meses, tá? Quanto tempo Mercúrio precisa em anos terrestres, em tempo terrestre, tá? Quanto tempo Mercúrio precisa para dar uma volta ao redor do Sol? Cerca de 3 meses. Exatamente, Érica. Cerca de 3 meses, tá? Então, em 3 meses, aqui na Terra, 3 meses, tá? De janeiro a março, do início de janeiro ao final de março. Nesse período, Mercúrio já deu uma volta no Sol, tá? Mercúrio já deu uma volta no Sol. Vênus também é mais rápido que a Terra, tá? Então, Vênus, ó, 0,6, tá? 0,6, certo? Então, vai dar aí 7 meses, aproximadamente, tá? Aproximadamente 7 meses, tá bom? Ok? Já, ó, Marte, lembra que aqui é por proximidade, ó. Quem está mais próximo? Mercúrio, Vênus, Terra, mais próximo do Sol, né? Depois da Terra vem Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então veja bem, tá? Vamos lá.
Marte, por exemplo, ó, 1,8, quase 2, ou seja, né? Enquanto Gabriele, sempre que eu fizer comparativo em relação à Terra, pode ser um ano, pode ser 365 dias, pode ser em meses, ok? A Terra vai servir de comparativo. O que eu posso fazer também é comparar dois planetas e deixar a Terra de fora. Por exemplo, posso falar de Júpiter e de Saturno, tá? Cada um vai ter o seu período. Mas assim, por exemplo, 1 quilo. O que é 1 quilo? Só nós sabemos o que é 1 quilo, entende? Ok? Vamos dizer que chegasse aqui no nosso planeta hoje um marciano, tá? E ele quisesse saber quanto pesa alguma coisa, certo? Eu falaria em quilos, concorda comigo? A tua nave espacial pesa, sei lá, 1.200 quilos, ok? Mas ele não vai entender, porque isso é uma medida nossa. A mesma coisa, ano. Por exemplo, assim, qual é o tempo de Marte? Depende. Com o que eu vou comparar o tempo de Marte? Eu tenho que comparar com o tempo que eu conheço, que é o tempo da Terra. Entende? Então, por isso que a gente faz a comparação com a Terra. Pode ser um ano, pode ser 12 meses, pode ser 365 dias, pode ser em horas, em minutos, em segundos, ok? Então, assim, esse valor pode mudar, tá? Mas aqui é um comparativo que está se fazendo em relação à Terra. E eu posso comparar, né, um outro planeta com outro planeta, tá bom? Mas isso aí, vocês não se preocupem, que isso aí depois a gente vai ver, tá bom? Vamos lá, ó. Marte, quase 2. O que isso significa? Tá? O que isso significa? Que a cada um ano que se passa aqui na Terra, tá? Lá em Marte é como se tivesse se passado meio ano, tá? Um pouco menos do que isso, certo? Porque nós estamos mais rápidos do que Marte, ok? Vamos lá. Eu tenho 40 anos, tá? Eu tenho 40 anos, certo? Nesse período de 40 anos, quantas vezes o planeta Terra deu a volta em torno do Sol? 40 vezes. Concorda comigo? Vocês têm 16 anos, por exemplo, tá? Quantas vezes o planeta Terra deu a volta em torno do Sol? 16 vezes. Aí eu posso pensar assim, ó, tá? Por exemplo, acredito que ninguém de vocês tem 29 ou mais anos de vida, ok? Então, para vocês, desde que vocês nasceram, veja bem, desde que vocês nasceram, tá? A não ser que vocês tenham mais de 29 anos, Saturno ainda não completou uma volta no Sol. Para mim já, que eu já passei dos 29, entende? Então ele já completou uma volta e já está, né, 10 anos na frente. Quer dizer, já está um pedaço na frente, né? Já se passaram para mim 11 anos desde que Saturno completou uma volta em torno do Sol desde que eu nasci, tá? Entendem? Por exemplo, para Urano para completar uma volta em torno do Sol leva 83 anos terrestres. Netuno, 165 anos terrestres. Tá? Ou seja, para ninguém que esteja vivo, né, ser humano que esteja vivo, né, na face da Terra, Netuno deu uma volta completa em torno do Sol. Tá? Para Urano, sim. Né? Tem gente com mais de 83 anos. Tá? Entenderam, então, gente, como é que funciona isso aqui?
Se nós pudéssemos observar os planetas se movimentando ao redor do Sol, nós observaríamos alguns planetas mais rápidos do que outros, devido à proximidade com o Sol. Tá? Quanto mais próximo, mais rápido. Tá, gente? Entendido essa parte? Bom, para a gente ir adiantando, tá? O que eu fiz? Eu coloquei exercícios resolvidos nesse material, tá? Eu vou passar por eles para a gente não perder tempo, senão a gente não chega até o final do conteúdo, mas eles estão resolvidos nesse material, tá bom? Eu coloquei aqui, ó, o exercício, o enunciado e a solução do exercício está aqui do lado, ó, tá? Tá aqui do lado, tá bom? Tá abaixo e aqui do lado. Então depois vocês podem baixar o material, vocês vão ter o exercício resolvido, tá? Então, para as leis de Kepler, eu coloquei 3. Coloquei, então, ó, um para a primeira lei, um para a segunda lei, tá? E um para a terceira lei, certo? Ó, vou falar rapidamente desse aqui, tá bom? Que é o que envolve mais matemática aqui, tá? Na verdade, aqui, ó, o primeiro é só conceitual, tá? O segundo tem aqui um pouquinho de matemática, mas é coisa simples, tá, gente? Assim, pode ser que alguém tenha dificuldade de entender, mas é coisa simples. Por exemplo, aqui eu tenho a área da circunferência, né? E aqui eu tenho o tempo igual ao período, tá bom? Então, assim, às vezes aparece alguma fórmula, mas da onde é que saiu isso aqui? Tá? Então, aqui, ó, a área é igual a área da circunferência, né? É igual a πr ao quadrado. E o tempo gasto é igual ao período, para dar uma volta completa, né? Tá? Mas isso eu vou deixar para que depois vocês tentem entender, tá bom? Analisando os slides, tá bom? Então aqui, ó, exercício 3, tá? O período de Mercúrio, ó, o período de Mercúrio em torno do Sol é da ordem de 1/4 do ano terrestre. É o que a gente viu lá na tabela, né? A gente calculou 1/4, né, aproximadamente. Tá? O raio médio da órbita do planeta anão Plutão em torno do Sol é 100 vezes maior que o raio médio da órbita de Mercúrio. Calcule o valor aproximado do período de Plutão em torno do Sol, medidos em anos terrestres. Tá? Meu Deus, professor, que coisa de louco isso. Não, calma, vamos lá, devagarinho, ó. Ó, solução. De acordo com a terceira lei de Kepler, podemos escrever para Plutão e Mercúrio as seguintes expressões, ó. Período de Plutão ao quadrado é igual à constante de Kepler vezes o raio médio de Plutão ao cubo. E período de Mercúrio ao quadrado é igual à constante de Kepler vezes o raio médio de Mercúrio, né, ao Sol, ao cubo, tá? E o que a gente faz com isso, ó? Como K é igual nos dois, a gente vai igualar essas expressões aqui, nós vamos dividir termo por termo, tá? Membro a membro. Ou seja, eu vou dividir período por período e vou dividir raio por raio, tá? Geralmente é assim que se resolve esse tipo de exercício, tá? E aí, olha só o que foi dito aqui. Foi dito assim, ó, o período de Mercúrio é 1/4 do ano terrestre, tá? E o raio médio de Plutão é 100 vezes o raio médio de Mercúrio. Então, eu substituo, ó. Aqui no caso do período de Mercúrio, eu coloquei 1/4. E no raio de Plutão, eu coloquei 100 vezes o raio de Mercúrio. Vocês vão perceber que vai cortar esse R aqui com esse R, tá? O raio médio de Mercúrio vai cortar com esse de baixo. Só que tu tem que fazer o seguinte, tu tem que fazer 100 ao cubo, né? É 100 vezes 100 vezes 100, tá? Que vai dar 1 milhão, que tu escreve assim, 10 na sexta, tá bom? Bom, aqui é 1/4
ao quadrado, né? 1/4 ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, tá? E 4 ao quadrado, quanto é que dá, gente? 4 ao quadrado. Muito bem, tá? O que vai acontecer aqui, gente? Tá? Tu vai ter, então, uma multiplicação aqui em cima, vai dividir por 16, ou não divide, ou deixa indicado que é dividido por 16, porque depois você vai ter que tirar a raiz quadrada, tá? Vai ter que tirar a raiz quadrada, tá? Quanto é que é a raiz quadrada de 1 milhão? Quanto é que é a raiz quadrada de 1 milhão? Sabia que é só dividir o expoente por 2? Ó, 10 na sexta, exatamente, Vitória, é 1000. Isso aí. Ou seja, são 3 zeros, né? A raiz quadrada de 10 na sexta é 10 na terceira, tá? E qual que é a raiz quadrada de 16? 4, né? Quanto é que dá 1000 dividido por 4? 250, tá? Então, o período de Plutão em torno do Sol são 250 anos terrestres, tá? 250 anos terrestres, tá? Certo, gente? É claro, pessoal, professor, é muito confuso, é muito termo. Eu sei, isso aqui é matematiquês, tá? Então, aqui é matemática, é fórmula, é calcular, tá bom? O mais importante agora é vocês entenderem o conceito, o conteúdo, tá bom? Certo, gente? Bom, de leis de Kepler, é só isso, tá, gente? É só isso. São as 3 leis, tá? Então, até esse ponto da aula, tá? Nós falamos de modelos cosmológicos, né? Porque falamos de modelo geocêntrico, modelo heliocêntrico, tá? Todos os modelos que são trabalhados hoje, né, pela ciência são heliocêntricos, obviamente. Então, desde então de Galileu Galilei, Kepler, Tycho Brahe, né, ou Copérnico, todos eles, desde de Copérnico, falam de um modelo heliocêntrico, tá? A partir das leis de Kepler, eu consigo descrever esse movimento com maior exatidão, né? Com maior sofisticação, através das fórmulas, através dos conceitos elaborados, ok? E aí, gente, a gente vai agora para uma outra questão, tá? Que é a seguinte: por que eles se movem assim? Por quê? Tá? Por que a Terra gira, ou melhor, se movimenta ao redor do Sol? Né? Por que a Lua se movimenta ao redor da Terra? Tá? Porque isso também foi uma questão que ao longo do tempo foi pensada e discutida. Né? Por que as coisas são assim? Na verdade, só quem respondeu isso de verdade foi Einstein. Tá? Mas antes dele, Newton descreveu esse movimento. Newton descreveu as forças que estão envolvidas nesses movimentos dos planetas, tá? E onde nós entramos, então, na lei da gravitação universal, tá? Esse cara da foto aí é o Isaac Newton, tá bom? Tem aquela famosa história de que ele estava debaixo de um pé de maçã e aí caiu uma maçã na cabeça dele, ele teve um estalo, né? Que provavelmente isso é folclore, isso talvez nunca tenha acontecido, mas ele descreveu as forças que que regem esses movimentos dos planetas ao redor do Sol, tá? E ele diz isso da seguinte forma: 2 pontos materiais
atraem-se com forças cujas intensidades são diretamente proporcionais às suas massas e inversamente proporcionais ao quadrado da distância que os separa. Professor, por favor, me ajuda, que eu não estou entendendo nada. Calma, gente, vamos lá. O que ele diz é o seguinte, ó, tá? 2 pontos materiais, ó. Aqui tem o ponto M maiúsculo e o ponto M minúsculo. Esses pontos podem ser qualquer corpo de massa. Qualquer corpo de massa. Pode ser uma pessoa e outra pessoa. Pode ser uma formiga e uma pulga, tá? Pode ser uma pedra e um grão de areia, certo? Esses pontos podem ser qualquer corpo de massa. Qualquer, tá? Então, para 2 corpos, quaisquer que sejam, 2 corpos de massa, existe uma força de atração, tá? Existe uma força de atração que é da natureza da massa, certo? Todos os corpos são capazes disso, tá? Todos os corpos de massa. Do que depende a intensidade dessa força, ou seja, o quanto ela vale? Do que depende? Depende das massas, obviamente, tá? Depende das massas. E também depende da distância, só que depende de forma inversa, tá? Ou seja, o que significa? Significa que quanto maior for as massas, maior é a força, tá? Quanto maior for as massas, maior é a força, tá bom? Porque é uma relação direta, né? Tá aqui em cima, ó. Quando tu olha por cima, é direto. Quando tu olha por baixo, é inverso, tá? Agora, em relação à distância, quanto maior for a distância, menor é essa força, tá? Então, a fórmula diz o seguinte, que essa força depende do produto entre as massas, de forma direta, né? E de forma inversa ao quadrado da distância. Tá? Então, a força de atração entre 2 corpos de massa depende do produto entre as massas e depende, né, de forma inversa do quadrado da distância. Só que tem um detalhe. Como eu falei para vocês antes, tem algo, tá, no meio disso tudo que aparece e que às vezes a gente não sabe o porquê que está ali. E geralmente isso vira uma constante, tá? Ou seja, eu estou falando de massa, eu estou falando de distância, que no caso aqui é o R, mas o meu resultado depende de outra coisa também, né? Essa outra coisa também, nós chamamos aqui nessa situação, esse G maiúsculo aqui, ó, esse G maiúsculo de constante de gravitação universal. E é um valor muito pequeno, tá? Porque vocês podem observar que ele está escrito assim, ó, 6,67 vezes 10 na menos 11. Ou seja, tem 11 zeros na frente desses 6 aqui, tá? Se eu for abrir esse número por extenso, tá bom? Então, é um valor muito pequeno, tá? Essa constante é um valor muito pequeno, tá? E aqui estão as medidas das grandezas envolvidas, ó. N de Newton, né? Newton é a unidade de medida para força. M ao quadrado, por causa da distância, né? A distância é em metros, então metros ao quadrado, distância ao quadrado. E quilograma resulta em quilograma ao quadrado, tá? Então nós temos aqui as unidades de medida das grandezas envolvidas. Quilograma para a massa, metro para a distância e Newton para a força. Vamos lá. Vamos pensar em 2 pessoas, certo? Se essa força realmente existe, tá?
se essa força realmente existe, por que uma pessoa não é atraída pelo campo gravitacional de outra pessoa? Porque é isso que essa fórmula está me dizendo. Sim, as pessoas, elas exercem uma força de atração umas sobre as outras. Porém, essa força é extremamente pequena. Porque, vamos calcular aqui, ó. Se eu colocar a minha massa e vocês colocarem a massa de vocês, tá? E vamos dizer que qualquer um de nós, qualquer um de vocês que está assistindo, tá? Vamos dizer que tu fique a 1 metro de distância de outra pessoa. É só começar a pensar nos valores e colocar aqui. Vamos pensar que uma pessoa tem 70 quilogramas e outra pessoa tem 80 quilogramas. Tá? Certo? Ou 70 e 70. Tá? Né? 70 vezes 70, né? Daria 4.900. Tá? 70 vezes 70. 4.900. E vamos dizer que aqui seja 1 metro. Tá? 1 ao quadrado é 1. Certo? Então vamos pensar em valores assim por cima. Tá? 1 metro de distância. 1 ao quadrado é 1. Tá? Então tu ficaria com 4.900 vezes todo esse valor aqui, que é extremamente pequeno. Ou seja, essa força seria muito pequena. O resultado dela. Além disso, nós estamos próximo de um corpo que é muito maior do que todos nós, que é o planeta. Tá? Então, nós não vamos sentir nunca a força de atração para o corpo de outra pessoa. Tá? Ou se eu pensar assim, o corpo de um caminhão, por exemplo, né? Um caminhão que pesa toneladas, né? Eu nunca vou sentir a força de atração gravitacional desse corpo. Porque esses corpos envolvidos têm massas muito, mas muito menores que a massa do planeta. Tá? Então, essa lei, ela só vai ter resultado significativo, né, para efeito de cálculo, quando eu tratar dos corpos celestes. Tá? Que aí as massas envolvidas são de grandezas muito altas. Tá? A massa do Sol, a massa da Terra, da Lua, né, dos outros planetas, ok? Essa força, aliás, essa fórmula, ela serve para qualquer corpo de massa, mas ela só tem efeito prático, né, em valor, certo? Quando eu falo de corpos de massa muito, muito grande. Ou seja, quando eu falar do Sol, da Terra e dos outros planetas. Tá? Fica entendido isso? Porque, por exemplo, vamos supor que eu estou lá montando uma questão para o Enem. Tá? Montando uma questão para o Enem. Aí eu boto essa fórmula e digo assim, ó, essa fórmula só vale para corpos de massas muito grandes. Verdadeiro ou falso? Falso. Ela vale para qualquer corpo de massa. Qualquer corpo. Porém, na prática, eu só vou observar efeito de cálculo, né, ou efeito prático, né, quando os corpos tiverem massas muito grandes. Entenderam? Dúvidas, pessoal? Perguntas? Podemos continuar? Perfeito. Então vamos lá. Exemplo, tá? Exemplo. O planeta Marte está a uma distância média igual a 2,3 vezes 10 na 8 quilômetros do Sol, tá? Bom, essa parte do conteúdo tem bastante potência de base 10, tá? Então, a distância de Marte, média, né, até o Sol, é 2,3 vezes 10 na 8, elevado a 8 quilômetros, tá?
sendo 6,4 vezes 10 na 23 quilogramas a massa de Marte e 2 vezes 10 na 30, olha só, elevado a 30, tá? Tem 30 zeros depois desse 2 aqui, tá? 30 zeros, tá bom? Quilogramas. A massa do Sol determine a intensidade da força com que o Sol atrai Marte, tá? E vice-versa, tá? Porque é uma força de atração mútua, ou seja, os dois corpos envolvidos se atraem, tá bom? Então eu posso dizer que o Sol atrai Marte como Marte atrai o Sol, tá? É dada a constante de gravitação universal, G maiúsculo, igual a 6,67 vezes 10 na menos 20, na menos 11, Newton vezes metro ao quadrado por quilograma ao quadrado, tá? Isso aqui vai ser sempre assim, tá? Essa constante é sempre esse valor e sempre com essas unidades de medida aqui na sequência, tá bom? Então nós temos o seguinte, ó, nós temos aqui o Sol e Marte atraindo-se mutuamente, tá? E separados por uma distância r, tá bom? Essa distância tem que ser em metros, tá? Então, como 1 quilômetro tem 1.000 metros, tu tem que multiplicar todo esse número aqui por 1.000. O que vai fazer aumentar aqui em 3 o número do expoente, né? Porque eu tenho aqui, ó, 2,3 vezes 10 na 8, né? 1.000 tem 3 zeros, então se tu multiplicar por 1.000 para transformar em metros, vai aumentar em 3 o expoente. Então fica 2,3 vezes 10 na 11 metros, tá? Então tem que lembrar de sempre ter a distância em metros, tá? As massas foram dadas, ó. A massa do Sol, 2 vezes 10 elevado a 30, ou 2,0 vezes 10 elevado a 30, mesma coisa, quilogramas. A massa de Marte, 6,4 vezes 10 elevado a 23 quilogramas, massa de Marte, tá? E esses dados que foram dados, esses valores que foram dados aqui, mais a constante, é o que eu preciso para calcular. E na hora que eu botar na fórmula, vai parecer, nossa, que é muito difícil, porque né, é um monte de valor, um monte de potência, mas é tudo potência de base 10. Lembre-se daquela regrinha, tá? Multiplicação de potências de mesma base. Conserva-se a base e somam-se os expoentes. Então aqui eu vou multiplicar, ó, vou substituir, ó, força é igual a constante, boto o valor da constante, vezes a massa 1, boto o valor da massa 1, vezes a massa 2, boto o valor da massa 2, divide tudo isso pela distância ao quadrado, tá? Quando eu substituir, eu vou multiplicar, ó, 2 vezes 6,4 vai dar 12,8. 10 elevado a 30 com 10 elevado a 23, conserva a base, que é 10, e somos expoentes. 30 mais 23, 53. Aqui eu tenho 2,3 vezes 10 na 11 ao quadrado. Eu faço 2,3 ao quadrado, que dá 5,29. E 10 elevado a 11 ao quadrado é só multiplicar o expoente por 2. Então, se aqui é 11, vezes 2 fica 22. Tá? Isso aqui só para resolver essa primeira parte, que é a multiplicação. Tá? Depois eu vou multiplicar por esse outro valor aqui da frente e vou dividir. Né? Lembrando, na multiplicação, conserva-se a base, soma-se os expoentes. Na divisão, conserva a base e subtrai o expoente, ou seja, o de cima menos o de baixo. Então aqui, ó, se eu for fazer essa divisão aqui, se for fazer essa divisão, ó, tá? 10 elevado a 53
dividido por 10 elevado a 22, o resultado disso é 10, tá? E aí vai ficar 53 menos 22. O de cima menos o de baixo, tá? Que daria 31, certo? É que eu tenho que continuar aqui o cálculo para chegar nesse resultado final, né? Onde eu tenho 1,6 vezes 10 na 21 newtons, tá? Ou seja, uma força muito grande, certo? Muito grande, porque eu tenho 1,6 vezes, né, um número que tem 21 zeros, tá? Ok? Pessoal, eu sei que é rápido, né, passar assim e não resolver no papel, não resolver no quadro, tá? Mas eu espero que esse exercício resolvido sirva de modelo, tá bom? E que vocês possam, tá, compreendê-lo, tá? Só dando agora um pause, né, um tempo, né, um intervalinho aqui para falar da avaliação, tá? É claro, gente, que eu não vou colocar uma avaliação no Ava ou no Moodle que vocês não consigam fazer, não consigam resolver, tá? Então, assim, não se preocupem em relação, assim, a se a avaliação vai ser muito rigorosa. A avaliação vai ser condizente com aquilo que a gente conseguiu ver nos encontros síncronos, tá? Pode ser que tenha uma ou outra questão de cálculo, pode ser que tenha, mas eu estou dando preferência, assim, de 60% a 70% das questões, quando eu faço listas de exercícios, tá? Que sejam questões teóricas, tá bom? Que abordem mais os conceitos do que a parte de cálculo, tá? Porque eu sei que essa parte de cálculo, ela depende de mais exercício. E tendo, assim, apenas um encontro por semana e trabalhando, assim, numa única semana, vários conteúdos, vai ficar difícil a gente praticar ao ponto de que vocês consigam fazer qualquer exercício de cálculo referente a essa parte do conteúdo, tá? Então, nesse primeiro momento eu quero que vocês prestem atenção, depois que vocês baixem o material, né, tanto os slides como a aula que vai ficar gravada, e amanhã, à tarde, tá? Após o meio-dia, vocês acessem o Moodle, que isso já vai estar lá, tá? Inclusive com a lista de exercícios, tá bom? Certo, gente? Na sequência, então, eu coloquei mais um exercício, tá? Que ele fala especificamente de como essa fórmula se comporta, tá? Vamos lá, vamos ver se vocês conseguem compreender. Diz assim, ó. Dois corpos de massas iguais, a M1 e M2, massa 1 e massa 2, situados a uma distância D, um do outro, atraem-se mutuamente com força de intensidade F. Qual será a intensidade F'? Aqui não ficou muito claro, mas é uma linha que tem aqui, F', tá? Da nova força de interação nas seguintes situações. Vamos lá. Existe uma força inicial. Só que aí eu vou mostrar aqui para vocês 3 situações diferentes. Ou seja, quais são as situações? A massa número 1 se torna 2 vezes maior. A massa número 2 se torna 3 vezes menor. E, na última situação, a distância entre os corpos quadruplica. Tá? Veja bem, qual que é a situação inicial que eu tenho? A situação inicial é essa, ó, eu tenho dois corpos, M1 e M2, massa 1 e massa 2, separados por uma distância. Isso gera uma força. Tá? Como que eu calculo essa força? Pela fórmula. Força é igual a constante gravitacional, vezes o produto entre as massas, massa número 1 e massa número 2, dividido pelo quadrado da distância. Tá? Só que aí eu proponho 3 situações diferentes. Ó,
Na primeira situação, eu substituo a massa número 1 por outra 2 vezes maior. O que isso causa? Isso causa uma nova força, que é 2 vezes maior que a anterior. Por quê? Porque a força é diretamente proporcional ao produto entre as massas. Então, se o produto aumentar, né? Se o produto entre as massas aumentar, aumenta a força também, tá? Então, se eu troquei uma massa número 1 por outra que é 2 vezes maior, a força vai ficar 2 vezes maior, tá? Na segunda situação, eu tinha uma massa número 2 e eu troquei por outra 3 vezes menor. Dividir por 3. O que vai acontecer com a força? Ela vai ficar 3 vezes menor. Porque conforme eu mexo na massa, eu vou alterar o valor da força. Se eu multiplicar por 2 a massa, eu multiplico por 2 a força. Se eu dividir por 3 a massa, eu vou dividir por 3 a força. Tá? E por último aqui, se eu quadruplicar a distância, bom, se eu multiplicar a distância por 4, tá? O que acontece com a força se eu multiplicar a distância por 4? Eu aumentei a distância, aumentei em 4 vezes, tá? Essa força vai aumentar ou diminuir? Vai diminuir, porque a força ela é inversamente proporcional à distância, ok? O que isso significa? Quanto maior for a distância, menor será a força. Quanto menor for a distância, maior será a força. É o inverso. Só que a proporção, como é que fica? Como a distância está sempre ao quadrado, se eu multiplicar por 4 a distância, eu tenho que elevar ao quadrado esse 4. Então é daí que surge esse 16. Tá? Entendido? Eu multipliquei por 4 a distância. Qual é o quadrado de 4? É 16. Certo? 16. Tá? Então essa força vai ficar 16 vezes menor. 16 vezes menor. Tá? Eu vou dividir por 16 nessa situação. Certo? Certo, gente? Pessoal, eu sei que tá todo mundo cansado, então vamos finalizar a aula, tá? Seguinte, só pra gente terminar, tá? Vamos lá, ó. Existe aqui o planeta, tá? Existe aqui um corpo ao redor do planeta, tá bom? O que o planeta gera ao seu redor? Tá? Ele gera um campo gravitacional, tá? O planeta gera um campo gravitacional. E nós estamos inseridos nesse campo gravitacional, tá? Como que eu posso calcular a força, né, de intensidade, a intensidade da força dessa atração gravitacional? Eu posso calcular pela lei de Newton, tá? Lei da gravitação universal. Posso fazer por isso. Porém, o que eu sinto no meu corpo? Eu sinto o peso, né? Quando um corpo cai próximo à superfície da Terra, ele cai porque tem peso, tá? E eu posso considerar que nesse momento aonde eu estou e aonde vocês estão, tem o campo gravitacional da Terra, tem o campo gravitacional da Lua, tem o campo gravitacional do Sol, ou seja, tem uma série de forças envolvidas nesse ponto onde nós estamos. Existe aquela ação gravitacional da Terra, assim como existe a ação gravitacional dos outros corpos, tá? Claro que para alguns vai ser maior, para outros vai ser menor, né? E é claro que para nós aqui o mais importante é a Terra, certo?
Então, aqui eu tenho o seguinte, ó, eu tenho nessa expressão, nessa primeira expressão, a intensidade da força de atração gravitacional. E nessa outra aqui, a fórmula do peso dos corpos, né? Que é a força resultante que age nesses corpos, tá? O que eu posso fazer com essas duas fórmulas, tá? Eu posso juntá-las, porque pensa assim, ó, nós estamos aqui, ó, na superfície da Terra, tá? Nós estamos na superfície da Terra, tá? Então nós temos essas duas forças envolvidas aqui, né? Nós temos a força de atração gravitacional e nós temos a força-peso, né? Se eu igualar essas duas, ó, como que eu calculo F? F é G, constante universal, né? Gravitacional, vezes o produto entre as massas dividido pela distância, pelo quadrado da distância que separa os corpos, tá? Que nesse caso aqui, ó, eu posso considerar o raio da Terra, né? Posso considerar o raio da Terra, tá? Lembra que, assim, para efeito de cálculo, toda a massa está concentrada no centro dos corpos, tá? Toda a massa está concentrada no centro dos corpos. Então, qual que é a minha distância nesse caso, ou as nossas distâncias para o planeta? Para efeito de cálculo, seria o próprio raio do planeta, tá? A distância da superfície até o centro. Ok? E como que eu calculo o peso? Peso é massa vezes gravidade. Ou seja, cortando a massa aqui, ó, M e M minúsculo, que é a massa do corpo menor, eu chego nessa expressão aqui, ó. G minúsculo, que é a aceleração da gravidade, tá? Nos pontos da superfície terrestre, tá? É igual a G, a constante universal gravitacional, né? Vezes essa razão aqui da massa do planeta sobre o raio ao quadrado do planeta, tá? E quando eu quiser saber qual é a aceleração gravitacional, tá? Para um corpo que esteja a uma certa altura da superfície terrestre, eu posso fazer por essa outra expressão. Ou seja, vamos dizer que um corpo esteja a 1000 metros de altitude. Vamos lá, vamos pensar num avião, tá? Os aviões comerciais, eles voam, né, na sua altitude de cruzeiro a cerca de 10 quilômetros de altitude, tá? 10 quilômetros, tá? Ok? Então, para um avião que está a 10 quilômetros de altitude, qual que é a aceleração da gravidade? Tá? Eu posso resolver dessa forma, ó. Esse G é a gravidade local, a aceleração da gravidade local, né? Vezes o raio da Terra, dividido pelo raio da Terra mais a altitude. Tudo isso tu resolve aqui dentro, eleva ao quadrado e multiplica pelo G. Tá? Ok? Certo, gente? Gente, muito conteúdo, tá? Muito conteúdo. Eu espero que vocês tenham absorvido uma parte dele. Esses slides vão ficar disponíveis para vocês. A aula vai ficar gravada e disponível no Moodle também. Eu só posso dizer uma coisa para vocês, tá? Amanhã, após o meio-dia, vocês terão tudo isso. Terão os slides, a aula gravada e também a primeira atividade. Tá bom? Antes disso, eu não posso prometer, porque eu tenho aula hoje à noite também, tá? Então, eu vou ter que terminar isso após a aula de hoje à noite e amanhã de manhã, tá bom? Seguinte, tá? A chamada vai ser agora. Vocês vão colocar ali no chat só oi. Só escrevam oi, que aí eu copio depois quem é que colocou oi e faço a chamada por ali, tá bom? Isso aí, é só colocar oi, tá bom? Pessoal, qualquer coisa, eu estou disponível, tá? No Moodle, vocês podem me procurar por ali, né? É só mandar uma mensagem, aí tem o chatzinho, né? Vocês podem enviar uma mensagem. Podem enviar também para o meu e-mail, né? Que já está destacado também, acho que lá no Moodle.
mas é dantedeon@fsul.edu.br, tá bom? Desculpe a minha voz hoje, tá? Que ela tá aí, uma voz de pato rouco, tá? Eu tô resfriado, passei ontem bem mal, tá? Quando são os horários para auxílio? Vamos lá, gente. Ó, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou seguir os horários da professora Elisa, tá? Confirme para mim, ela tinha deixado a quinta-feira das 16h30 às 17h30, ok? É isso mesmo? Mas eu vou colocar lá no Moodle, tá bom? Ali onde eu coloquei o link, tá? Da sala de aula, eu também coloquei os encontros síncronos, né? Coloquei ali em destaque que os encontros síncronos são às segundas, das 14 às 16, então ali eu vou colocar também o horário de atendimento, tá bom? Tá? Certo, gente? Olha, se não há nenhuma pergunta, nenhuma dúvida a ser discutida agora nesse momento, tá? Eu dou aula por... Por favor, quem levantou a mão pode falar. Bom, eu vou encerrar a gravação.